2 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5. Novo Testamento, você vai achar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e você encontra Coríntios. Deixa eu só abrir na versão NVI aqui para... 2 Coríntios 13, 5. Eu falo 2, estou em 1 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Examine-se para ver, nessa versão, se vocês estão na fé. Em outra versão diz, examine-se para descobrirem se vocês permanecem na fé. Provem a si mesmos, provem a vocês mesmos. Só até aqui, amém? Curve a sua cabeça, por favor, mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor alcance os nossos corações com essa palavra. Eu não sei quantas pessoas assistirão através da internet, quantas pessoas, meu Deus, serão alcançadas hoje aqui, quantas famílias, mas a minha oração é para que o Senhor fale conosco. A minha oração é para que o Senhor ministre aos nossos corações e fale acerca das tuas maravilhas, e nós sejamos visitados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, nós passamos um ano passando por muitas provas, por muitas lutas, vencendo, retrocedendo, avançando muitas vezes. E essa semana, pelo menos 2 episódios me fizeram pensar muito sobre algumas coisas. O meu filho está quase de férias, mas está na semana de provas, né? Um dia é matemática, o outro é estudos sociais, acho que não tem mais não, né? Era da minha época, estudos sociais, era tão bom. Estudos sociais, gente, até hoje eu lembro do livro, das páginas do livro, de estudos sociais. Mas, e de cantar a música Um Certo Dia à Beira-Mar, apareceu um jovem galileu. Mas nessa semana de provas eu fiquei uma hora dizendo, acaba logo, porque acaba comprometendo a agenda dos pais, né? E deixa, quando é de semana de prova, sai antes do horário. A gente passa o semestre todo programado, entra 13 horas, sai 17, 17h30. Mas aí na semana de provas começa o mesmo horário, mas aí 4 horas termina. A gente está em um atendimento, está em uma visita. Aí é o desespero. O menino na escola, e o outro, aí a outra que é só depois, e o outro que é mais cedo. E eu dizendo, Senhor, acaba logo, né? E outro acontecimento foi a partida, né? Que eu creio que Deus recolheu Pedro Henrique, né? Um cantor evangélico que eu acho que todos acompanharam, né? A situação. Eu acho que anteontem, enquanto ele cantava, adorava na Bahia em um evento, os médicos legistas literalmente não deram nenhum tipo de diagnóstico para a morte dele. Ele caiu em pleno altar enquanto adorava o Senhor, né? E o pai dele, eu assisti hoje a entrevista com o pai dele, ele dizendo, meu filho foi arrebatado, né? E essas duas coisas, enquanto eu pensava, né, acaba logo essas aulas, e eu perguntava, Senhor, 30 anos, uma adoração linda, por quê? Porque agora, né? O Senhor me trouxe esse texto. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Examine-se para ver se vocês permanecem na fé. Provem-se a si mesmos. Amados, e o Espírito Santo estava me lembrando de que as demais coisas vão acontecer no tempo certo. Mas eu preciso lembrar de examinar a mim mesmo. Porque enquanto eu estou apressando para que as aulas do meu filho terminem, enquanto eu estou questionando por que um jovem de 30 anos aparentemente foi arrebatado em pleno culto, o Senhor está me lembrando que às vezes eu me canso questionando outras coisas e esqueço do que Deus tem para mim. E esqueço da análise que Deus quer que eu faça da minha vida. E esqueço que enquanto eu estou pedindo para as provas do meu filho acabar logo, o Espírito Santo está dizendo, e tu já foi aprovado nas tuas?
Enquanto eu estou vendo um cantor cristão que morreu aos 30 anos de idade, e eu perguntando por que tão jovem, o Espírito Santo está perguntando, e você está pronto? Então é baseado nesse confronto que eu trouxe a palavra de hoje para compartilhar com a igreja. E o título dessa mensagem é Check-up Geral. Check-up Geral. E o título também é por conta de coisas que eu vivi esse ano. Nós temos o culto de hoje, o culto de Natal, o culto da virada, fora o culto da próxima quarta-feira, que vai ser poderoso, assim como o da última quarta-feira, um culto extraordinário. Nós estamos com cultos nas quartas-feiras, viu? Aliança Jovem também. Não sei se vocês viram, mas a gente tem um painel ali, uma tela ali, passando os banners dos cultos, das programações da semana. Fique atento. Mas, meus irmãos, chegando perto do final do ano, nós precisamos fazer esse exame, essa análise das nossas próprias vidas. Como nós estamos? Quantas vezes a gente quer que acabe logo uma coisa, né? A formatura, os alunos estavam apreensivos. Sexta-feira foi a formatura do CCC 1, CCC 2, lindo demais aqui. Os alunos aí, vários meses sem ir para a casa dos parentes no domingo de manhã, tendo que acordar cedo. Agora, cadê os alunos que dormiram um pouco mais hoje? Seja sincero, cadê o pessoal lá? Os alunos que dormiram um pouco mais hoje. Porque estava inibido, né? Não podia dormir porque tinha que acordar cedo para a aula. Então a gente está sempre assim, acaba logo alguma coisa, termina logo isso, termina logo a luta. Mas às vezes a gente esquece, irmãos, que é durante esses processos que nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, uma análise da nossa trajetória, uma análise da nossa caminhada. E é por isso o título Check-up Geral, porque é recomendado que pelo menos uma vez no ano façamos um check-up geral. Tem gente que faz de 2 em 2 anos. À medida que a gente vai ficando de meio-dia para tarde, vai tendo que aumentar com mais frequência os check-ups gerais, né? Quando é mais jovem, faz de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos. Eu não sou da área da saúde, mas eu sei que o saudável seria em um ano. Tem pessoas que fazem de 6 em 6 meses. É nesse aí que eu estou tentando me encaixar. Mas, irmãos, é nesse check-up geral que nós somos avaliados. É lá que a gente tem as nossas taxas reveladas. É lá que a gente sabe o tanto de açúcar que tem em uma manga. É lá que nós somos repreendidos ou não. E esse check-up geral, meus irmãos, ele vai nos mostrar, além da carcaça, disso aqui, da matéria, como eu realmente estou, como está a minha vida, se eu estou prestes a ter um infarto fulminante, se eu estou prestes a dar um piripaque, ou se as minhas taxas estão boas. E eu queria te perguntar, já aproveito aqui, né? E já fiz meu check-up, então eu posso cobrar vocês. Quando você fez pela última vez o seu check-up geral? Quando você fez pela última vez o seu check-up geral? Os que vão casar, você prometeu na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, mas não precisa chegar logo não, essa morte. Eu recomendo, quem vai casar, não case sem que o seu noivo ou a sua noiva lhe entregue um exame detalhado de como está a saúde dele. A mulher, um exame da saúde da mulher. Por quê? Porque a gente, irmãos, é templo e morada do Espírito Santo. E a gente quer viver como se nada importasse, quer viver como se a gente fosse viver eternamente. E não funciona assim. Mas aonde eu quero chegar? Nesse check-up geral, a gente vai descobrir como está a nossa vida espiritual também. Não nesse do médico, mas no check-up geral com Deus. E é esse check-up geral que eu quero recomendar. A gente, quando vai em um check-up geral, normalmente o clínico geral, né? Ele vai passar uma bateria de exames que você vai precisar fazer. E nós vamos sair do nosso lugar de conforto. Tem uma frase que diz que o lugar mais desconfortável para um cristão é um lugar confortável. Diga comigo, o lugar mais desconfortável para um cristão é um lugar de conforto. E aí alguém pode pensar e perguntar, pastor, é contraditório o que o senhor disse. Teoricamente sim, mas meus irmãos, o lugar mais desconfortável para um cristão é um lugar de conforto.
É num lugar de conforto que a gente deixa a vida passar, que a gente perde os anos, que a gente não olha o crescimento dos filhos, que a gente não cresce ministerialmente, que a gente não cresce espiritualmente. É num lugar de conforto que a gente vai engordando e achando que está tudo bem, mas é quando a gente sai do lugar de conforto e o médico sentado em uma cadeira de conforto, ele nos confronta e diz: olha, você tem 30 anos, mas você está com uma idade... Cadê a Andressa? Como é que chama, Andressa? Uma idade biológica de 40. E aí você pensa: meu Deus, procura a Andressa ali, qualquer coisa ela pode ajudar nisso aí. Às vezes a gente está com 30, com idade de 40. O peso que era para estar aqui, está acolá. E no mundo espiritual, meus irmãos, a gente está em Gênesis, quando deveria estar em Apocalipse. A gente está em dezembro, com a maturidade de janeiro, com a maturidade de fevereiro. E esse check-up geral espiritual, ele precisa apontar para nós como nós chegamos até aqui. Se foi aos trancos e barrancos, se foi com um respirador, se foi em aparelhos, ou se a gente está vegetando, ou se nós estamos por aí esturrando saúde por onde a gente passa. E eu, no nome de Jesus Cristo, oro para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a terminar o ano fazendo essa análise de nós mesmos. Vocês já viram o que é a ceia do Senhor? Na ceia do Senhor eu não tenho autoridade para dizer para você ceiar ou não, porque eu não conheço a tua vida. Você sabe o que já vem na teoria: seja batizado nas águas, que é um dos pré-requisitos, né? E tudo isso. Agora eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua alma, eu não sei como está o teu espírito. Só você e Deus podem saber se você está com a vida de arrependimento ou com uma prática atual de pecado. Então cabe a nós fazer uma análise de nós mesmos e descobrirmos como está o nosso check-up espiritual, como estão as minhas taxas de desenvolvimento cristão, como está o meu caráter, como está a transformação da minha alma, como está o meu andar no Espírito, como está a minha liderança, como está o meu relacionamento cristão, como estão os mandamentos de Deus no meu coração. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Salmo 139, 23, abra sua Bíblia por favor. Salmo 139, 23. Tem sim na Bíblia, tá aí. 139, 23. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sonda-me, ó Deus. E esse texto aqui eu leio muito quando eu estou no monte, quando eu estou no meu secreto. É um dos textos prediletos meus. Sempre que eu vou orar assim, onde eu quando estou nos meus momentos que a igreja sabe, na beira de um açude, pescando, eu falo muito esse texto aí. Você pode ler em voz alta comigo? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. Acho que o salmista ele está dizendo a Deus: me examina, Senhor. Faz um check-up geral da minha vida, Senhor. Eu quero viver para Ti, Jesus. Me examina, me passa no Teu. Eu quero fazer um TC, eu quero fazer um eletro, né? Eu quero fazer uma bateria de exames contigo. Olha bem profundamente no meu interior. Eu quero melhorar. Acho que o salmista está gritando por socorro. Irmãos, é a máquina de TC que a gente entra lá naquele tubuzão, né? Ou é a outra? Me ajuda, é de ressonância, né? Eu não sei se sou eu que fico nervoso naquele troço. Eu começo a transpirar, eu fico agoniado, né? Aí o rapaz diz assim: se aquieta. Eu digo: eu queria muito, né? Eu fico nervoso com aquele negócio assim, que parece que vai abduzir a gente, né? Aquela máquina zona, aquele negócio, principalmente por causa de um tal das pedras no rim, que mostra lá, né? Quando tem. Eu creio que o salmista estava dizendo: eu quero entrar nessa máquina tua, Senhor. Eu quero que o Senhor me passe por essa máquina. Sonda o meu coração.
Sabe o que é isso, igreja? O salmista está falando das mazelas, daquilo que está dentro, daquilo que está impregnado em nós, daquilo que o mundo não pode ver, daquilo que só eu e Deus sabemos. Você já viu que a gente fala isso com normalidade no dia a dia? Não sei o que, não, isso aí é eu? Aí Deus diz, isso mesmo, eu estou sabendo de tudo. Provérbios 15:3, os meus olhos estão em toda parte contemplando bons e maus. Os mesmos bons e maus que em Mateus ele vai separar um do outro, ovelha dos bodes, trigo do joio. Então o salmista está dizendo, Senhor, o Senhor que me sonda, dá uma reparada aí como é que estão minhas taxas, como é que está o meu humor. Porque, irmãos, quando um amigo fala, a gente às vezes questiona. Quando até o médico, eu acho que eu compartilhei aqui, eu fiz uma consulta com um médico muito experiente, já idoso, e ele disse que a solução para todos os meus problemas era beber água. E eu fiquei assim, incrédulo diante daquele, eu digo, não é possível um negócio desse. Eu esperava o médico dizer assim, ó, tem um exame que é R$15.000 que você tem que fazer, tem um remédio que você tem que pedir do Japão. Ele disse, beba água, e não pode ser gelada, água natural, ainda tinha isso, né? Aí eu disse, certo, doutor, e o que mais? Ele disse, vá lá, beba água e volte aqui. Eu digo, como assim? Ele disse, passa um mês bebendo água natural, filtrada, e volte aqui, para a gente passar pela consulta de novo. E eu quero mostrar tuas taxas de novo, e elas vão estar diferentes. Meus irmãos, eu disse, não é possível um negócio desse não. Eu pensava que esse homem ia me dar uma lista, que quando eu chegasse na farmácia, eu ia ter que deixar o carro penhorado lá para sair com o remédio. Você já percebeu que às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas que contrariam aquilo que a gente acredita? Sim ou não, irmãos? Mas no nosso check-up espiritual, o Senhor, eu creio que Ele vai apontar aquilo que em dezembro de 2023 está errado. E Ele quer que para que a gente comece um ano bem, a gente corrija todas essas taxas. Você pode dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia. E eu entrei nessa missão depois de um check-up geral esse ano. Descobri hérnia, né, que eu não pensei que não tinha mais, apareceu. Mas em nome de Jesus, quarta-feira, uns 30 homens, um magode de homem da igreja oraram por mim, né? E eu toda hora eu toco aqui, eu digo, já sumiu? Já sumiu? Não tem um burrinho do Shrek? Já sumiu? Já sumiu? Já sumiu? E ela diz, ainda não, tu vai sumir, tu vai sumir, tu vai sumir. Mas é nesse check-up geral com Deus. O Senhor, ele substitui o clínico geral, ele é o médico. Ele é o médico dos médicos, Ele é o nosso clínico. A gente chega para um check-up, Ele vai mandar a gente para uma série de clínicas fazer exames. Agora eu quero que você entenda. Pastor, que clínicas são essas? Você vai para o consultório da esposa, passar por uma avaliação dela. Você vai para a clínica da liderança, onde os seus líderes vão avaliar você e dizer como você tem passado. Você vai para um diálogo com os teus filhos, são muito bons também para falar sobre como você está, se você tem dado atenção para eles, sobre o teu caráter, se você xinga ou não. Você vai para a sala do patrão, o médico, o clínico geral te passou uma bateria de exames. Pastor, e por que o senhor está falando nesses lugares? Porque são as pessoas que me acompanharam durante todo esse ano e que podem me dar um feedback de que tipo de cristão eu tenho sido, meus irmãos. Vá na sala do teu patrão e pergunta, no meio de tudinho aí, desse magode de gente, como é que eu sou? Como é que eu tenho me comportado? Diga comigo, ainda dá tempo. E eu quero sair desse lugar confortável. E eu quero passar por esse check-up geral. Meus irmãos, mas se a gente quer passar, nós precisamos ir sabendo que vai ter aquele exame que a gente tem que se vestir bonito para ir fazer. Vocês sabem qual é, não sabe? Quando a gente está bonito, o outro pergunta, vai fazer exame de... né? Tem vários exames. E eu normalmente, quando ia fazer aquele exame da urina, era um potezinho desse tamanho. E eu disse para o médico, não, eu quero saber tudo. Eu quase morri com a pedra nos rins, então eu quero saber tudo. Irmãos, eu nem sabia que existia. Ele me passou um litro desse tamanho. Eu não sei se alguém já fez aquele troço.
Ele diz, você quer saber de tudo? Eu digo, tudo, doutor. Eu quero saber qual foi a água que eu bebi semana passada. Aí ele me deu um litro desse tamanho. Pois você vai fazer nesse aqui agora. Você vai coletar. Nós precisamos, meus irmãos, nos encontrar com o Senhor. E dizer, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim, em dezembro de 2023, algum caminho mau. E eu quero começar a fazer reparos, eu quero começar a fazer consertos da minha vida. Eu falei sobre a oferta de remissão, de conserto, de gratidão. Ainda dá tempo da gente começar a colocar algumas coisas em ordem. E dezembro é um dos meses mais trágicos, como é que eu posso falar? Gastronomicamente falando. Todo dia uma confraternização, todo dia uma mistura diferente. É chamboca no almoço, é panelada na janta, é piqui no almoço, é galinha. E a gente vai comendo tudo isso e vai fazendo um ribuliço no nosso estômago, né? E a gente vai misturando tudo isso e quer chegar em janeiro bombando. Como é que você acha que a gente passa o ano? Experimentando de tantas coisas espiritualmente, vendo tanta coisa, tantos escândalos no meio cristão. Tantas coisas que nos entristecem. Cristãos que te decepcionaram. Talvez eu te decepcionei esse ano. Me perdoa no nome de Jesus. Não foi intencional. Se foi, o Senhor já me perdoou, porque eu não queria. Mas a gente vai juntando tanta coisa durante um ano. E às vezes a gente chega a dezembro e precisa ouvir de Deus. Senhor, me examine. Ouvir do Senhor, eu quero te examinar. Eu quero ver como está a tua vida. Eu quero te virar do avesso. A gente ora muito pedindo ribuliço, né? Senhor, faz um ribuliço aqui nesse lugar. Você já parou para pensar que num ribuliço o que estava escondido aparece, o que estava em cima desce? É isso que Deus faz, Ele sacode o lugar, Ele mexe tudo, né? E a gente que estava dizendo, vou comer ainda mais, de repente Deus diz, calma, o negócio do açúcar aí está perigoso. Eu sou muito curioso. Quando eu peguei os meus exames, eu fui na internet ver o que cada taxa significava antes de ir no médico. Aí, algumas eu não entendi, né? Mas, irmãos, não tem como evitar aquela resposta. Nós precisamos ouvir. Você já viu como é para doar sangue? Eu sou doador de sangue, quero motivar você a ser doador de sangue. Ô, meus irmãos, mas que exame, que peneira é aquela? O senhor bebe? Não. O senhor fuma? Não. O senhor joga bola? Não. O senhor já xingou seus pais? Não. Ok, pode doar sangue. Eu sei que depois o sangue vai ser avaliado, né? Eu sei que depois você vai ser colocado à prova. Mas e se a gente estiver fazendo com Deus daquele jeito? Meu filho, tu pecou essa semana? Não. Tu me desobedeceu essa semana? Não, Senhor. Tu está sendo fiel? Oh, quem mais vai no gasofilaço sou eu, Senhor. Aí a gente sai feliz do consultório de Deus. Mas Ele vai pegar o nosso sangue e vai passar por uma análise. E Ele vai comparar com o padrão moral que Ele espera para cada um de nós. Meus irmãos, no nome de Jesus, quando foi seu último check-up geral? Se você conhece o irmão do lado, para não causar nada desconfortável, pergunta assim, você lembra a data, meu irmão? Bora cuidar. Eu quero te ver aqui ano que vem. Não quero te visitar no hospital. Pastor, e na Bíblia, nós temos Neemias. Neemias, ele se preocupou com aquilo que não estava legal, e Neemias é conhecido, se você não sabe, mas eu acho que 50% da igreja sabe, Neemias é conhecido na Bíblia como aquele que reparou as coisas. Neemias é o homem que reconstruiu os muros. Neemias é o tapador de brecha. Neemias é aquele que chegou em dezembro, olhou para trás e disse, tem muita coisa bagunçada, deixa eu começar a consertar esse negócio. E nós olhamos para Neemias e precisamos aprender que se os muros estão ruins, a gente precisa chamar o Fábio e outros pedreiros da igreja aí também. Mas as muralhas espirituais,
Nós precisamos começar urgentemente a reparar, meus irmãos, porque durante a caminhada vai ficando desgastada. Pelo quê, pastor? Diga assim, pelo quê, pastor? Não tem como agora eu fazer uma retrospectiva da sua vida esse ano. Talvez você perdeu alguém. Talvez você foi reprovado em uma prova. Talvez um emprego, uma demissão. Talvez o seu problema foi coisas boas. Aconteceu tanta coisa boa que você esqueceu de Deus. Mas é muita coisa, irmãos. De janeiro até aqui são muitas coisas. Decepções, frustrações. Você já viu que o médico ele diz assim: o que é que você está sentindo? Você pode mentir. Dá uma vontade, né? Não, eu quero terminar logo, eu vou dizer que estou sentindo nada. E ele olha para você e pergunta: o que você está sentindo? Se você disser nada, ele vai dizer: isso é um consultório médico. Quem vem aqui normalmente precisa de ajuda. Não, eu só vim lhe ver, doutor, eu gosto de pagar consulta, é bom essas coisas. No caso do Milton Lopes, né, chegar de madrugada, esperar, aguardar, né, fazer companhia para quem está morando na rua ali no banco. Aí chegar na frente do médico, de um enfermeiro e dizer: eu estou bem, eu só queria passear um pouco. Não! Eu não sei como foi de janeiro até aqui, mas nós estamos em dezembro, meu. Você sabia disso? Hoje, que data? A data de hoje, gente, alguém me ajuda? Uau! 17! Um dia desses, irmãos, a gente estava falando sobre a programação do segundo semestre. Vai ter a Camp Kids, vai ter o acampamento, vai ter a festa dos servos. Agora, irmãos, a gente está em 17 de dezembro. Você que estava falando do Enem há tempos atrás, já está... Saiu a nota, gente? Saiu? Como é que me ajuda aí? Não? Quando é? Dia 10 de janeiro? É janeiro. Mas aqueles que estavam aguardando o dia da prova estão aguardando agora ansiosamente o resultado. Meus irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor e dizer: sonda-me, Senhor. Olha para dentro de mim. Pastor, e o que é que Deus tem que olhar nesse check-up geral? Dentro e fora, diga dentro e fora. Dentro Ele olha como estão as minhas emoções, como está o meu espiritual, como está a minha alma, como nos Salmos. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E fora, para medir como está a nossa conduta, como está o nosso comportamento. Nós precisamos olhar para os planos de leitura bíblica que começamos em janeiro, e que está lá, Gênesis 1 ok, Gênesis 2 ok, Gênesis 5 ok, Gênesis 10, pois é. Nós precisamos olhar para a nossa lista de pedidos do culto da virada desse ano, e a quantidade de coisas que colocamos diante do Senhor. Irmão, se a sua esposa não gosta, o seu marido, quando você faz um cronograma, quando você faz um planejamento e não é capaz de cumprir, se os seus filhos, você quer ver uma coisa? Você que prometeu algo para o teu filho de Natal, eu sei que você não vai deixar de cumprir, porque ele vai te lembrar todos os dias: pai, o Senhor prometeu. Você já viu como os nossos filhos usam a nossa honra contra a gente? Não vou dar, mas o Senhor prometeu. Ele está dizendo: você não tem honra? Defenda a sua honra. Você prometeu, cumpra. Se no mundo natural é assim, igreja, como não será diante da presença de Deus? Diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Então algumas pessoas chegam no check-up esbanjando saúde, mas daqui a pouco vem os resultados. Outras chegam cabisbaixa, pensando que estão prestes a morrer, e o médico diz: está tudo bem com você, está tudo ótimo, você está esbanjando saúde. Mas quem sou eu? Em qual perfil desses eu me encaixo? Se eu passar agora pelo raio-x de Deus, o que é que vai detectar? Quem já passou pela alfândega aqui alguma vez? Internacional. A alfândega normal, né? Aquela
tem a fiscalização de fronteiras, de municípios, de estados, tem a internacional. Meus irmãos, eu me senti um criminoso no dia de passar por uma alfândega. Parece que a gente está com droga dentro da mala da gente. É uma agonia, é um desespero, começa a transpirar, e o pessoal fala inglês, e você diz, meu Deus, e agora? E não pode questionar eles pegaram meu Malbec novinho, que eu estava levando na viagem para a África, e disseram que excedia a quantidade de ml, e pegaram assim, mostraram para mim, soltaram dentro da lixeira. Pegaram meu desodorante novinho também, que quando a gente vai viajar a gente compra coisa nova, né, para não passar vergonha. Então ele foi pegando as coisas, shampoo, e eu inexperiente, não sabia que tinha quantidade de ml, ele pegava e soltava. E eu sabia que ali ele estava certo, mas eu comprei minhas coisas, mas eu estava errado. Isso é bom. É bom alguém que te diga onde você está errando, quem é essa pessoa. Quando a gente vai no clínico geral e descobre alguma coisa, ele vai te encaminhar para o neuro, ele vai te encaminhar para um dermatologista, ele vai te encaminhar para um otorrino, seja para onde for. Pastor, onde o senhor quer chegar? Às vezes, esses especialistas são a nossa liderança, são a nossa família, é a esposa, é o filho. São pessoas que Deus vai colocar na nossa frente para nos ajudar a perceber como nós estamos. Aí você já viu isso? Você orou ontem, Senhor, eu quero melhorar, eu quero mudar. No outro dia a esposa ou o marido chega e diz, olha, você precisa mudar isso. Aí, gente, ouviu a oração que eu fiz? Não, é que Deus tem as clínicas que Ele vai encaminhar a gente para passar por esse filtro, por essa peneira. Quando estão me entendendo, digam amém. E como é que nós vamos terminar esse ano, meus irmãos? Tem um livro que eu peguei algumas coisinhas para citar aqui hoje, é do J. Packer. O nome do livro é O Conhecimento de Deus. E Packer, que é um teólogo do século passado, morreu agora em 2020, depois você pode dar uma olhada. O nome do livro é O Conhecimento de Deus. Preste atenção, por favor, nisso aqui, para você não perder o que eu quero te falar. E nesse livro, O Conhecimento de Deus, irmãos, o que é que a gente faz durante o ano? Eu fiz amizade nova esse ano, alguém mais fez? Alguém mais fez amizade nova? Eu fiz. Alguém perdeu um amigo? Eu quero orar por você, para Deus recuperar, perdoar. Eu fiz amizade nova esse ano. Eu não sei se eu perdi algum, se eu perdi, me perdoa, eu quero ser teu amigo de novo. Em nome de Jesus. Ganha um e perde outro, onde é que eu vou chegar? Minha mãe dizia, de onde se tira e não se bota, eu quero ver durar, né? A matemática não bate. Então, durante o ano, nós vamos conhecendo muitas coisas. Alguns de vocês talvez provaram lagosta pela primeira vez, talvez foram em Salinas pela primeira vez, talvez comeram sal demais em uma comida pela primeira vez, uma salina de qualquer jeito. Então a gente acaba descobrindo coisas, provando coisas, experimentando coisas. Um ano é muito tempo, são 8.760 horas, são 365 dias, são 50 e tantas semanas, meus irmãos, é muito tempo, 12 meses, 24 horas cada dia, é muito conhecimento. E no livro Conhecimento de Deus, Packer nos dá alguns conselhos. Primeiro, a primeira coisa, nós precisamos dirigir a nossa atenção para como e por que conhecemos a Deus. Se eu pudesse apontar parte dos meus erros e dos teus erros durante esse ano, foi porque a gente talvez conheceu muita coisa e falhou em conhecer mais o Senhor. Segundo, ele fala sobre os atributos de Deus. A gente erra muito na nossa caminhada, porque conhece pouco os atributos de Deus. Qual é o nome dessa igreja, irmãos? Nova Aliança? Adonai significa o quê? A gente cantou aqui, Jeová Jireh, não foi na canção? Mais um nome de Deus. Cada um vai definindo uma faceta, Michele, do caráter de Deus. Então Packer diz no livro Conhecimento de Deus que a gente erra tanto por não conhecer Deus durante o processo, por não conhecer Deus durante o ano. Em terceiro, os benefícios usufruídos por aqueles que conhecem intimamente o Senhor.
Eu posso ter passado 2023 como alguém que pouco falou com Deus, ou eu posso chegar em dezembro como alguém que foi íntimo de Deus, meus irmãos. E tem coisas que Deus só vai confiar na intimidade. Tem coisas que o Senhor só vai entregar quando Ele vê desejo nosso em procurá-lo. Talvez a gente passou um ano inteiro levando de qualquer jeito e está querendo terminar o ano com as bênçãos de Deus, mas não quer intimidade com Ele, irmãos. Tem coisas que Ele vai confidenciar no secreto. Pastor, Deus não tem preferidos? Não tem. Mas tem coisas que Ele revelou para pessoas específicas na Bíblia. Não foi para todo mundo. Teve momentos que só alguns estavam com Ele. Talvez nós acertamos em muita coisa, mas falhamos em conhecer Deus. Quer ver uma hora que o seu marido, sua esposa, seus filhos ficam zangados? É quando você faz uma coisa para ele que ele não gosta. Você faz uma comida especial que ele detesta. E você vai ouvir um sonoro: você não me conhece? Você chama para assistir um filme e a pessoa ama filme de romance, você coloca um filme de guerra, pei, bum, e a pessoa diz: que filme é esse? É para ti ou é para mim? Você chama seu filho: meu filho, vamos dar uma voltinha. O filho diz: ei, papai, parquinho. Aí você vai num boliche, o menino não consegue nem segurar uma bola daquela. E o filho diz: papai não quer sair comigo, papai quer se divertir, me chamou só para na consciência dele satisfazer. Nós não devemos, ele diz isso no livro, nós não devemos, portanto, ficar muito abatidos quando coisas inesperadas, perturbadoras e desestimulantes nos acontecerem. Qual o sentido delas? Bem, significa simplesmente que Deus, em sua sabedoria, quer que cheguemos ao ponto que ainda não alcancemos e está cuidando para que isso se realize. Coríntios 12, 7, a Bíblia diz, 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 7. Para que impedir que eu me exaustasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei, preste atenção nisso, isso é muito revelador para as coisas que a gente enfrentou durante o ano. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Parte das coisas que aconteceram na nossa vida pode ter a mão do Senhor esse ano, sabia disso? Parte do que você passou, do que você enfrentou, pode ter a mão do Senhor. Pastor, e por que eu não entendi? Porque você foi lá no médico, falou que queria mudar a tua vida, mas não voltou para ouvir o que ele tinha para te dizer. E a gente precisa marcar. Se eu fosse você, depois do culto, eu já ligava para o médico dos médicos e dizia: eu quero um check-up essa semana. Já mandava mensagem para o clínico geral lá e dizia: eu quero agendar aí, eu quero saber como é que está a minha vida. E ele disse: o que é? E Deus disse: o que é que tu está me procurando? Não, eu quero saber se tem coisa ruim dentro de mim. Irmãos, Deus gosta quando a gente chega para Ele e fala assim: eu quero saber se tem coisa ruim dentro de mim, eu quero saber se tem pecado, eu quero saber se tem mazelas, eu quero saber se tem problemas, eu quero fazer um check-up. E o check-up, ele não é a cura, ele apenas revela as coisas que estão erradas. A cura normalmente vai vir no processo, irmãos. A cura vai vir nos processos. Vai a tal lugar, faça isso, faça aquilo. E eu quero lembrar alguns passos em que eu falo todo final de ano, meus irmãos, para a igreja. Todo final de ano eu toco nessa tecla aqui. Primeiro, pastor, eu quero fazer esse check-up, mas eu estou em dúvida se eu posso confiar ou não. Primeiro, anote aí: confie na soberania de Deus. Diga comigo: confiar na soberania de Deus. Eu não sei pelo que você passou, eu não sei os processos que você enfrentou, mas nós precisamos confiar na soberania de Deus, meus irmãos. Confiar que Ele tem um plano para tudo. A Bíblia diz em Isaías 40, 10, se você puder abrir ou ler aqui, 40, 10.
O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte, Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidados as ovelhas que amamentam suas crias. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Deus governa sobre tudo. Pastor, eu estou triste porque aconteceram coisas esse ano. Confie na soberania de Deus, igreja. Segundo lugar, espere pela justiça do Senhor. Salmos 9:8, a Bíblia diz: Ele mesmo julga o mundo. E vai continuar outra fala. Eu não vou ler tudo aqui. Mas o salmista diz: Ele mesmo faz, Ele mesmo determina. Primeiro, confie na soberania do Senhor. Segundo, espere pela justiça de Deus. Nós estamos muitas vezes dizendo: eu não aceito ser injustiçado. Fizeram isso comigo. Esse ano eu fui ferido demais. Esse ano me atacaram. Esse ano o meu direito. Irmãos, no nome de Jesus, confie na justiça do Senhor. Entenda que Ele é justo. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Terceiro, creia que Jesus, irmãos, o Jesus que fez milagres, faz milagre nos dias de hoje. Creia que Jesus continua fazendo milagres. Pastor, se eu fizer um check-up geral e mostrar muita coisa errada, não tem problema. O mesmo médico que deu o diagnóstico é o mesmo médico que vai trazer a cura, igreja. É o mesmo médico. É o mesmo médico que vai trazer a cura. Nós precisamos crer que tem cura. Eu estou com medo, pastor, de fazer check-up espiritual e ver se tem coisa errada. O mesmo Deus que vai mostrar o que está errado é o mesmo Deus de misericórdia que para perdoar, meus irmãos. Porque não tem nada impossível para o Senhor, diz João. Nada impossível. E por último, entenda. E era isso aqui que eu estava meditando quando eu questionei sobre a morte do Pedro Henrique. Em último lugar, entenda, Deus ele tem uma perspectiva eterna para todo o propósito nas nossas vidas. Pastor, por que está em janeiro de 2023, em dezembro de 2023, e eu não entendi nem o que aconteceu em janeiro ainda, em fevereiro? Tem coisas, meus irmãos, que não se esclarecerão agora. Tem coisas que você só vai entender depois. Tem coisas que são para a eternidade. Paulo diz: eu já orei 1, 2, 3 vezes e o Senhor não tirou. Ah, meus irmãos, se eu fosse contar as vezes que eu já orei por algumas coisas e não aconteceram, eu ia dizer: Paulo, tu não sabe de nada. Tu orou foi pouco, agora eu orei muito. Tu pediu 3 vezes, eu já estou na 70 vezes 7. Mas eu preciso entender que tem coisas acontecendo em 2023 na minha vida, que se eu fizer um check-up geral, Deus vai dizer: filho, filha, calma, agora não faz sentido, está tudo truvo, mas daqui a pouco eu vou te fazer entender todos os meus mistérios, eu vou te esclarecer todos os meus propósitos. O que não faz sentido hoje vai ser o teu alento, a tua cura, o teu descanso amanhã. E era ele que cantava: vai ser tão lindo quando Deus cumprir toda a promessa que Ele fez. Igreja do Senhor, eu queria convidar vocês a se colocarem de pé, nós vamos orar.